Fala galera do canal Jogatina, quanto tempo, né? Muitos dias, muitos meses sem estar postando vídeo aqui no canal. Perdão aqui pelo cenário, é um cenário aqui um pouco improvisado. Mas para falar que a gente está voltando, né? Não vamos ter frequências de vídeos, mas assim que der vou estar postando exatamente pela rotina, que é uma loucura, né? A rotina da gente hoje, se a gente quiser alguma coisa na vida, a gente tem que trabalhar e fazer acontecer, né? Gente, os vídeos, né, eu quero que sejam variados, né, não só de games também. Apesar de ter o nome Jogatina, a gente vai manter esse nome, porque a vida é um jogo, né? A vida é um jogo, um grande teste, e esse teste, querendo ou não, a gente pode ganhar ou vencer. Seja vivendo bem, vivendo mal, buscando ou não a Deus, né? Então, fica a critério de cada um, sua crença, mas que fato existe um Deus. É um Deus único, que ele enviou o Salvador, e que todos, né, que creem nisso, né, segundo a palavra, vão ser salvos. Mas vamos lá, voltando ao centro do vídeo, né? Vamos lá, vamos postar vídeos diferenciados, vídeos talvez de vlog de algum tipo de coisa, ou fazendo alguma coisa, mostrando pra vocês alguma coisa que eu quero passar. E hoje, uma curiosidade, a gente vai estar falando de um teste genético, né, o teste da Genera, de DNA. Esse teste, gente, ele serve para a gente saber a nossa ancestralidade, saber os nossos ancestrais, de onde a gente tem descendência, seja descendência ali africana, europeia, oriental, né, norte-americana. A gente vai saber as nossas porcentagens de genes, tá? E também esse teste em específico que ele é um teste mais completo, ele vai me dizer sobre a minha saúde, sobre os alimentos melhores que eu posso consumir, se eu tenho alguma doença, né, genética, se eu tenho chance, né, de ter uma predisposição genética maior para ter doenças específicas, exercícios melhores que meu corpo se adapta, se eu tenho facilidade ou não de ganhar músculo. Algumas coisas eu já sei pela experiência, por já ter vivido um bom tempo, né, mas o teste em si ele é bem completo, né. Eu vou estar mostrando para vocês, fazendo um unboxing rapidão, para vocês verem como é que ele é dentro. Caso vocês tenham interesse, né, eles ofertam 3 tipos de teste. Esse aqui é o mais completo, que dá pra ver, né, basicamente tudo na parte genética aí. Os outros, né, é só de ancestralidade, e se eu não me engano o outro é ancestralidade e bem-estar só, alguma coisa assim. Mas ele é bem completo, vocês vão estar vendo o vídeo aí do unboxing. Depois do unboxing eu vou estar voltando dias depois, que é quando o teste retomou, né, que eu vou fazer ele direitinho, fazer a coleta aqui de DNA com a saliva, né, na parte de dentro da bochecha, que é como eles explicam. Não vou filmar, tá, essa parte. E depois do take do unboxing, né, do que eles enviaram pra mim, eu vou estar, né, correndo agora pro correio deixar e esperar alguns dias, né, eu creio que seja quase 20 dias para eles enviarem a resposta. Eles enviam no meu e-mail, tudo direitinho, explicadinho, né, volto com vocês para vocês verem comigo também, para vocês terem a surpresa junto comigo, que eu tô muito curioso. E vamos aguardar, né? Esse vídeo é um vídeo que eu vou demorar dias aí pra deixar ele completo. Vejo vocês logo mais, né? O Gabriel do futuro vai vindo logo mais aí no vídeo à frente, tá certo? Vamos lá, gente. No caso, ele chegou assim pra mim, tá? Os correios, fechadinho, né? Do lado de trás tem os meus dados, né? Por isso que eu não vou estar virando pra vocês verem. Mas ele chegou assim, tá? Aí dentro vem tipo uma pastinha, né, que fala, né, Genera, teste de ancestralidade, saúde e bem-estar. No caso, esse aqui é o kit número 1 deles, né, se eu não me engano tem 3 kits no site, esse é o número 1, e pelo DNA vê tudo, vê a questão da saúde, em relação aos exercícios físicos, os melhores tipos de exercício, em relação à alimentação, os melhores tipos de alimento, se eu tenho alguma predisposição genética a algum tipo de doença, certo? E também tem a questão do teste de ancestralidade, né? Aqui dentro tem explicando direitinho para me escanear, né, o código. Conhecer o seu DNA é o primeiro passo para descobrir um novo em você. Aqui dentro também tem essa parte aqui, explicando um pouco direitinho. Dentro do kit tem 3 swabs, né, de coleta. Vem a declaração de conteúdo, porque o kit, gente, já dá direito à devolução, tá? Então, você faz o teste, você já envia pelos correios, entre aspas, né, de forma gratuita. Dentro do valor que você paga já está atribuído
esses valores aí. Tem os 50% de desconto em um novo kit. Vem o local para a gente estar colocando os swabs e o envelope de devolução, né, dos correios. Aí eu vou estar fazendo o teste, colocando aqui dentro do envelope e levando para os correios. Aí assim que sair o resultado, eu faço um vídeo aqui para vocês mostrando direitinho o que eu recebi deles. Estou eu aqui novamente, né, alguns dias após o primeiro take, tá? Exatamente após 12 dias. Tá? Por incrível que pareça, eu recebi a encomenda da Genera no dia 14 de maio, né, de 2025. Eu recebi, fiz o exame, enviei para eles, levou 2 dias para chegar até lá. Um detalhe, normalmente todas as regiões do Brasil, eles fazem retirada. Como é que funciona? Você agenda a retirada, vai um veículo específico pregar, né, a sua retirada, porém leva até 5 dias para que essa pessoa chegue até a sua residência para pegar o seu DNA. Após esses 5 dias ainda tem ainda os possíveis aí 3, 5 dias para chegar em São Paulo. Então o que foi que eu fiz? Eu conversando com a equipe deles, né, no WhatsApp, deixei certo de eu enviar por conta própria. Então eu arquei também, fora o custo do exame, o envio por Sedex, que é muito rápido, né? Eu também estava um pouco ansioso para ver os resultados e levou aí 2 dias, apenas 2 dias para chegar em São Paulo, né? Ou seja, desses 12 dias que levou para mim receber o resultado, desses 12 dias, 2 dias foi para chegar até lá e apenas 10 dias após eu já recebi o resultado bem direitinho. E agora nesse momento vamos partir para ver juntos, né, esses resultados e as curiosidades comigo, tá? Essa parte aqui que vocês estão vendo é a parte do meu perfil, onde a gente pode colocar foto, onde a gente pode estar, né, alterando alguma coisa, algum dado. Vamos aqui estar adentrando, né? A gente tem aqui a parte do perfil, parte dos resultados. Cliquei aqui na parte dos resultados, vamos aqui na parte da ancestralidade, né? Clicar aqui primeiramente nessa ancestralidade global. Mas antes a gente pode ver que tem a parte da linhagem materna, linhagem paterna, busca por parentes. Na parte da saúde tem a escala de risco, doenças genéticas e farma, né? Voltado aí a realmente medicamentos. Parte de bem-estar, que envolve nutrição, envolve a área fitness, envolve a área da pele, envolve o envelhecimento e alguns detalhes sobre mim, né? Então é muito interessante, é muito completo esse teste, né? Vale a pena esse investimento, né? De você fazer, de ter essa curiosidade, de saber realmente essa sua parte de ancestralidade, né? Clicando na ancestralidade global, já ativa aqui a respeito do mapa geral, né? Onde eu tenho a minha ancestralidade, né? A gente pode ver aqui fortemente na América do Sul em si. A gente vê também na parte da Europa, aí na parte norte da África, na parte sul também africana. A gente pode também ver um pontinho lá em Israel, né? Desse israelita, que é uma curiosidade que a gente vai ver aqui durante o vídeo. Tá muito interessante, né? Por si só, né? A minha ancestralidade global, ela é 70% proveniente da Europa. Interessante isso. Desses 70%, 41% da Ibéria, 14% da Itália, sendo que do norte da Itália tem maior incidência do que do centro-sul da Itália. Fala também que eu tenho 7% da Europa Ocidental, onde entra aí Alemanha, França e Países Baixos. Entra também as Ilhas Britânicas. Fala que eu tenho 3% da Sardenha, 3% do leste europeu, 3% da Fennoscândia, né? É um país diferente, tá? Eu nunca escutei falar, a primeira vez que eu escutei falar desse país foi aqui no teste da Genera. Vamos ver aqui, 2% basco, né? E 2% judeus Askenazim, que foram judeus, né, que com a diáspora judaica, com a separação dos judeus, né, por conta de perseguições, foram morar ali na Alemanha
né, e na França também, né, entre eles, buscando refúgio, né? Muito interessante, tá, gente? Vamos ver aqui a parte das Américas. 11% genética amazônica, 2% América Andina, 2% Patagônia, 2% Tupi, né? Vamos aqui para a parte da África, 7% do leste da África, nessa região dos Grandes Lagos, também do oeste do Quênia, 2% de Nilotas, 2% da Senegâmbia. Tivemos também, né, traços genéticos do meu DNA aqui do Oriente Médio e Maghreb, onde 7% eu tenho traços da Argélia e Tunísia, Marrocos eu tenho também traços, e da Líbia ele pegou alguns traços também da Líbia, mas poucos, porém ainda constatou no meu gene traços aí do Oriente Médio no contexto desses 3 locais, né? Vamos estar clicando aqui na Europa, na parte da Ibéria, para a gente ler um pouco sobre, né, sobre o povo em si, né, que é localizado ali em Portugal, Espanha. Vamos lá. Os primeiros achados arqueológicos na Ibéria, na região relativa a Portugal e Espanha, datam do período paleolítico. De lá para cá, a região sofreu influências genéticas de regiões como Itália, Grécia, estepe pôntico, Cáspia, que é a região ao redor do extremo sudoeste da Rússia, centro-norte da Europa, norte da África e de povos como os judeus exilados e os muçulmanos, durante o domínio desses últimos sobre a península. Ou seja, teve um domínio muito grande na Ibéria, né, dos povos judeus e dos árabes, né, que formou esse mosaico genético que a Ibéria tem. Durante os primeiros séculos da colonização, a entrada de portugueses no Brasil foi restrita, limitando-se aos poucos centenas por ano. Foi apenas após a independência que esses números cresceram, chegando a alcançar 76 mil imigrantes portugueses anuais às vésperas da Primeira Guerra Mundial. A figura espanhola se fez bem menos presente, porém ainda com um impacto principalmente na região sul do país, né, sudeste. Entre 1800 e 1980, calcula-se que quase 1,8 milhões de imigrantes, gente. Muito interessante. Um fato interessante que eu quero frisar aqui é que eles deixaram bem claro que o domínio desse local foram do exílio de judeus e muçulmanos vindo aí, principalmente dessas perseguições religiosas das diásporas que tiveram judaicas, né? Muito interessante. Isso aqui faz a gente pensar em dados que dentro desse vídeo ainda eu vou estar jogando para vocês, voltando aí à curiosidade do meu gene, né? Pegando aí dados históricos, dados antigos. Em cima disso, eu já vou estar clicando sobre os judeus Askenazim, né? Que foram os judeus que, né, com a diáspora judaica, foram morar ali na Alemanha e França. Os judeus Askenazes são um grupo étnico e cultural que a partir do século VII se estabeleceu ao longo do rio Reno, na França e na Alemanha, e se espalhou para o norte e leste europeu ao longo da Idade Média. Eles descendem dos judeus que começaram a se estabelecer na Europa Ocidental após a destruição do primeiro templo de Jerusalém pelas mãos do Império Babilônico, né, no ano 586 antes da Era Comum. Durante a Idade Média, a palavra hebraica Askenaz foi equiparada à Germânia, que é o nome histórico para a região que compreende a atual Alemanha, os Países Baixos, a porção oriental da França e parte da Áustria e da República Tcheca. Ou seja, se a gente pegar o dado histórico, no período em que os judeus, né, Askenazim, foram para a Europa, que foi após a primeira destruição do templo, esse é o grupo mais antigo da minha árvore genealógica em relação aos genes, né, em relação ao DNA. Em cima disso que eu li para vocês, eu peguei essa conclusão de que o meu traço genético principal e inicial veio, né, do povo de Israel. Apesar de originalmente habitarem as margens do Reno, as perseguições dos judeus na Europa Ocidental, que se intensificaram com o começo da primeira cruzada no ano de 1096, promoveram a migração das comunidades askenazes para o leste do continente, onde permaneceram em sua maioria até o século XX. A presença de judeus askenazes no Brasil começou a tomar forma no final do século XIX, quando constantes perseguições sofridas na Europa Central e Oriental forçaram inúmeras comunidades judaicas a buscarem a imigração para a América. Esse processo se intensificou à medida que o mundo se aproximava da metade do século XX, atingindo seu ápice no início da Segunda Guerra
quando a Polônia foi invadida pelas forças nazistas do Terceiro Reich. A Polônia é o país de origem de maior origem dos askenazes brasileiros, mas a Alemanha, a Ucrânia, os Países Baixos e os Balcãs também são origens comuns. A maioria desses imigrantes se estabeleceu nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, locais que até hoje concentram a maior quantidade dos judeus brasileiros askenazes. Lembrando que a parte também do Nordeste tem muitos judeus, né? Não só askenazes, mas judeus em sua maioria. Ou seja, como eu falei para vocês, o dado histórico de fuga dos judeus, né? Procurando exílio, procurando proteção, dados históricos aí, né, que remontam dos judeus askenazes indo para a Alemanha e França após a destruição do primeiro templo, torna os judeus, né, dentro da minha área da parte genética, a mais antiga, ou seja, a minha origem genética vem dos judeus, assim como a minha, assim como a do meu irmão, assim como a do meu pai, né? E um dos motivos de eu ter feito esse teste era saber se a minha família, se meu pai, se eu, se meu irmão, se os meus filhos, né, têm essa descendência judaica, né? Isso me deixou muito feliz, de verdade, porque, né, os costumes, as tradições dele, a gente gosta muito de estudar, de ler sobre, e querendo ou não, é o povo escolhido de Deus que vem da promessa de Abraão, né? Vamos seguir aqui dentro do próprio teste da Genera, né? A gente viu aqui que eu tenho, né, origens também das Américas, voltada a essa parte indígena. Um fato curioso é que descendentes do meu avô por parte de mãe, né, eu tenho relatos aí dele ter falado comigo também, que o meu bisavô, o meu tataravô, ele era índio, então eu posso ter pegado essa parte cromossomial também dele, né? Interessante, é uma coisa assim, bem legal, né? Vamos clicar aqui na linhagem materna para a gente saber da onde veio a parte genética da minha mãe, né? A parte genética da minha mãe, a gente vai ver aqui que o halogrupo dela é o B2 em relação à parte sanguínea. Fala que ela veio após a última era glacial, durante a última era glacial. Fala que surgiu entre 14 a 20 mil anos, porém, ao meu ver, né, a humanidade, desde a criação da Terra até hoje, né, ela está prestes a completar 6 mil anos. Então, isso aqui é um dado mais científico pelo que eles creem, porém, eu creio sim nessa parte genética deles aqui, que ela pode ter vindo em relação a essa parte da cruzada, onde ela se originou aqui no continente africano, subiu para a parte da Europa, passando pela Ásia, correndo ali na América do Norte, né? Uma parte do povo ficou ali pela Ásia, uma parte do povo ficou pela América do Norte, passando ali pelo Canadá, né? Pelo atual Canadá, o atual Estados Unidos, e indo também para o Brasil, né? Então, o halogrupo da minha mãe fez todo esse percurso aí, né, segundo eles, na era glacial. Vamos voltar aqui e ver a linhagem paterna, né? O halogrupo do meu pai é o R1b, né, na parte sanguínea. Fala também aqui, né, de 25 mil anos atrás, que eles eram caçadores-coletores, isso no caso da parte genética do meu pai, né, da Sibéria. É interessante, né, lá eles falam que aproximadamente 6 mil anos atrás, grupos tribais que habitavam a estepe Pontico-Cáspia, atual Ucrânia e sudoeste da Rússia, começaram a realizar movimentos migratórios em direção ao leste europeu, para o Levante, para o norte da Índia. Né? Levante, para quem não sabe, também é locais que tem muito ligado também aos povos judeus de Israel. Então ele começou ali na África, foi para o Oriente Médio, alguns povos foram para a Europa, por norte da Europa, ficaram ali na Ásia, e foram também ali até para o norte da Índia, né? Então a parte cromossomial do meu pai originou na África e se dissipou ali para a Europa e Ásia, né? Interessante. Vamos aqui agora para a busca de parentes, só para vocês verem. Eu não vou detalhar muito, porque tem dados, né, em relação a e-mail, tem fotos, mas é interessante a gente ver como temos parentescos. Eu estou passando aqui rápido porque tem os dados deles, mas tem nome, tem foto, tem e-mail,
tem o alogrupo, que eles são descendentes, mas para vocês verem, para vocês terem noção da quantidade, ó. Isso aqui são as pessoas que fizeram um teste da Genera, ou algum tipo de teste de DNA que a Genera tem acesso e consegue unificar. Teve 20 resultados de 14 folhas, então cada folha tem 20 resultados. Se a gente multiplicar aí 20 por 14, vai dar aí 280 parentescos. Que eu olhei, são parentescos de segundo, terceiro e quarto grau, né, de primos. Então, só de quem fez o teste da Genera, né, eu tenho aí 280 parentescos de primos. Muito legal, muito interessante. Vamos ver aqui agora a questão dos riscos relacionados à parte genética de doenças, né? Fala aqui que eu tenho um risco aumentado de 21%, né, de doença de Alzheimer até os meus 75 anos. Lembrando, gente, que isso aqui são possibilidades. Não quer dizer que eu vá ter Alzheimer, mas são traços genéticos, né, de parentescos aí que tiveram essa doença. E eu apresentei esse traço aí de 21%, né? Fala de doença intestinal inflamatória, 4%, né, que realmente meu estômago é bem sensível. Fala também sobre o melanoma, 4% de melanoma. Fala que eu tenho um risco, né, aumentado até os meus 95 anos de desenvolver gota, 16%. Fibrilação arterial, 14%. Doença de Crohn, que também é uma doença inflamatória, 3%. Doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, né? Fala sobre doença arterial coronariana. Então, ela me dá aqui vários dados, né? Vários dados. Até da diabetes tipo 2, ó, interessante. Né? Deu 33% de risco. Carcinoma basocelular, câncer de próstata, 22% de risco. Câncer de tireoide, 1%. Câncer de mama, que o homem também tem risco de ter câncer de mama. Vamos colocar aqui nas doenças genéticas, né? No meu gene apareceu apenas um detalhezinho, que é essa deficiência do fator 12. Eu dei uma pesquisada e tem a ver com a coagulação sanguínea, né? Tipo assim, não é um problema muito grande, porém é uma doença relacionada à deficiência. Não é nem que seja uma doença, eu tenho tipo uma dificuldade talvez de coagulação, mas no mais é isso, não tem tanto detalhe não. Essas outras coisas aqui são doenças que eu não apresentei risco, né, de ter na minha parte genética. Vamos clicar aqui na Pharma. Essa parte da Pharma, gente, ela é voltada a medicamentos, né? Ela fala de nome de medicamentos que eu tenho que ter cuidado de tomar, né? Medicamentos que têm eficácia ao tomar. Vamos agora aqui estar clicando na parte de Nutri, né? Aqui dentro do bem-estar, que fala sobre as minhas partes alimentares. Fala aqui que eu tenho uma predisposição para desenvolver intolerância à lactose. Interessante, né? Esse tópico aí. Fala também dessa predisposição para níveis reduzidos da vitamina D, né, que é a conhecida, que é o conhecido hormônio D3. Da predisposição também para níveis reduzidos de folato, né, da vitamina B9. É interessante que eu posso estar suplementando, buscando melhorar a alimentação através desse exame de DNA, né? Fala também dos níveis reduzidos de vitamina K que meu corpo está apresentando no momento. Fala das curiosidades voltadas a tipos de dieta. Diz que eu consigo ter uma eficácia boa com a dieta mediterrânea, uma eficácia das dietas low carb e high fat também meu corpo consegue, né, captar bem. Diz que eu tenho uma baixa predisposição para ter riscos de ter uma vitamina B6 reduzida. Fala sobre a acessibilidade à cafeína, que eu não tenho acessibilidade para cafeína, né? Eu realmente tomo café e se for para dormir, durmo tranquilo, não mexe comigo. Fala da ingestão de açúcares, diz que eu tenho uma menor predisposição para armazenar gordura e realmente, mesmo se eu não estiver seguindo uma dieta certinha, equilibrada, meu corpo armazena gordura muito pouco, né? Isso é uma coisa que eu observo realmente visualmente, mesmo sem ter o teste. Diz que eu tenho uma predisposição para maior sensação de saciedade, realmente, né? Quando eu me alimento, eu me sacio rápido, até quando eu estou fazendo dieta para ganho de massa muscular. Eu como que tenho que comer, porém, fico saciado. Né? Muito interessante essa parte nutricional do teste da Genera, bate muito com o que a gente vivencia e vê
essas possibilidades, né? Vamos clicar aqui na parte Fit agora, voltados aqui a exercício físico, né? Fala que sem predisposição para redução dos níveis de colesterol total após exercício físico, porque eu tenho uma resistência em relação à perda do colesterol total. Predisposição para recuperação mais lenta da frequência cardíaca, ou seja, a minha recuperação dos batimentos cardíacos para chegar à frequência normal ela é mais lenta. Diz que eu não tenho predisposição para aderir à prática de atividades físicas, né? Pelo meu DNA, provavelmente eu era para ser uma pessoa mais pacata que não se exercitasse tanto. Isso de acordo com eles, tá? Eu tenho predisposição para ter um melhor desempenho em atividades de força e explosão, né? Habilidades esportivas, fala que eu sou menos favorável, porém eu já fui atleta, né? Já joguei futebol aí durante um tempo como goleiro, né? Pratiquei vôlei, joguei aí beach tennis, então bate um pouco contra. Provavelmente, talvez os meus antepassados ou a parte hereditária da minha família mais próxima não tinha tanta aptidão e eu peguei um pouco desse gene. Fala que eu tenho uma maior resistência física para captação de oxigênio. Eu tenho uma predisposição para ter menos dor muscular ao fazer atividade física, principalmente musculação, que causa dores musculares. Diz que eu não tenho predisposição para dores musculares após atividade física de alta intensidade. Realmente, quando eu estou treinando, principalmente perna, que é um grupamento muito maior, que cansa muito, eu realmente tenho dificuldade de sentir esse cansaço muscular, né, quando envolve aí o treinamento de perna. Diz que eu tenho uma carga óssea muito forte, né, que eu tenho uma menor predisposição para obesidade, dificilmente eu vou ficar obeso, e que eu tenho um ganho de massa muscular rápido, né, com mais facilidade. Realmente, toda vez que eu começo, né, a ter uma rotina melhor de exercícios na musculação, na academia, com uma dietazinha ajustada, eu ganho massa muscular muito rápido, muito rápido. Em um mês, aí, 35, 40 dias, eu já tenho um resultado muito grotesco, né, em relação à evolução física do início de quando eu comecei. Diz que eu tenho uma boa resistência muscular, é muito interessante, muito interessante. Vamos clicar aqui na parte de skin, né, que é voltada à pele, para ver essas curiosidades aqui. Diz que eu tenho uma maior predisposição para desenvolver acne, que eu não tenho predisposição para ter níveis elevados de vitamina E, né, então provavelmente eu teria que suplementar se eu quisesse voltar esse foco à pele. Fala aqui que eu tenho menor predisposição para acessibilidade aos raios ultravioletas, então eu tenho uma resistência aos raios ultravioletas na minha pele, sem predisposição para níveis reduzidos de vitamina C, então também tenho essa facilidade de conter a vitamina C, maior capacidade antioxidante em relação à pele, isso é bom, não é ruim, né? Fala sobre rugas, né, que eu tenho maior predisposição para ter rugas, eu já tenho bastante, né, linhas de expressão. Diz que eu tenho uma proteção contra a flacidez palpebral, né? Apesar de ter olheiras, né? O teste diz que eu tenho essa proteção. Diz também que eu não tenho predisposição para desenvolver as rugas chamadas pés de galinha, né? Que é aqui do lado dos olhos. Vamos aqui na parte do aging, que é voltada ao envelhecimento. Ele fala aqui sobre como eu vou envelhecer, né? Ele fala aqui que possivelmente, né, eu possa ter algum tipo de tremor, mas que não seja associado a nada ao Parkinson. Talvez pelo envelhecimento, não sei, ele interligou algo nervoso aqui em mim, né? Fala que eu posso desenvolver osteoartrite no quadril, né? Um problema aí talvez de desgaste ósseo pelo meu trabalho, por talvez eu ficar muito tempo em pé, ou que o meu próprio gene identifique isso com o tempo. Uma curiosidade aqui sobre a calvície, que as minhas partes hereditárias, até o meu próprio pai, que é minha parte hereditária mais próxima, ele é muito calvo, para não dizer careca, né? Só que tipo, até agora eu creio que não mudou muito em relação a isso. Meu cabelo realmente caia muito, deu uma diminuição nas quedas. Fala também sobre a osteoartrite no joelho, né? O meu joelho esquerdo ele tem condromalácia patelar, que é o desgaste da cartilagem do joelho. Também quando eu era atleta, né? Pelo fato de eu ser muito alto, também eu tive um desgaste muito grande dos meus joelhos e identificou o exame isso, né? Muito, muito legal também esse tópico aqui. Vamos agora aqui nessa parte das curiosidades. Fala que eu tenho predisposição para ter uma expectativa de vida mais longa, ou seja,
né, eu poderia envelhecer, né, e viver por mais anos, viver aí, talvez 80, 90 e poucos anos. Fala que eu tenho uma proteção contra a própria osteoporose, né, lá em cima já falou que eu tenho ossos fortes, tenho uma predisposição para ter também bastante cálcio, né. Vamos clicar aqui nessa parte aqui, you, né, voltado a mim, né, é você em inglês no caso. Fala sobre maior predisposição para desenvolver miopia. Miopia, para quem você não sabe, é um problema aí de divisão que eu já tenho, né? Eu já tenho um pouco de miopia, principalmente no meu olho esquerdo. É aquele problema que a gente tem que estar fechando o olho para tentar enxergar. Fala que eu tenho predisposição ao alcoolismo e à nicotina, como se eu tivesse riscos de ser alcoólatra ou viciado, né, em fumar. Sabendo que eu tenho aí antepassados, avós, tataravós que bebiam bastante, né, e tinham problemas com isso, e eu herdei isso genético deles, que nem beber nem fumar eu faço uso, né. Nas curiosidades aqui abaixo, a gente vai ver que eu tenho o gene guerreiro. Esse gene guerreiro, gente, ele está relacionado ao controle nervoso, voltado aí à agressividade, a ser rápido e apto em ações, né. Diz que eu tenho um desenvolvimento abaixo da média para matemática, sendo que quando eu era mais novo era uma das matérias que eu mais gostava e me dava muito bem com matemática. Diz que eu tenho uma predisposição para nível de impulsividade elevado, que bate com o gene guerreiro, né? Eu tenho uma predisposição aí, uma preferência para horários noturnos, ou seja, eu consigo talvez ter uma facilidade de resolver, de fazer as coisas à noite, segundo o teste. Que eu tenho uma predisposição para sentir a maioria dos tipos de gostos amargos. Fala aqui sobre a cor dos olhos, que eu tenho a maior chance de ter a cor do olho azul. Uma curiosidade aqui, se vocês não sabem, todos os olhos castanhos, que o meu olho é castanho, né? Castanho mel. Por debaixo dessa cor, ele tem cor azulada. Quem diz isso é a própria ciência, os especialistas, né, que trabalham com o olho. Então é interessante também, mesmo sem ele saber que eu tenho o olho castanho, ele falou dessa possibilidade. Fala também sobre a predisposição para maior sensibilidade à dor. Só que eu tenho muita resistência à dor, né? Aqui bateu um pouco contra, mas, né, a maioria das coisas que ele está falando já se encaixa com coisas do meu dia a dia, coisas que eu consigo entender e ver sobre isso, né? Tá se batendo bem direitinho no contexto geral. Bom, gente, esse foi, né, o teste do Genera. Muito interessante, muito, tipo assim, me deixou em paz, né? Que o principal que eu queria saber é se eu tinha essa ligação genética com os judeus também, né? Essa ligação mais próxima com o povo de Deus, fiquei muito feliz. Se você sentir vontade de fazer o teste da Genera, eu recomendo. Foi muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Eu recebi o e-mail dele dizendo que o meu resultado já tinha saído. Entrei no meu e-mail, cliquei no meu perfil e já tive todo esse acesso aqui que eu vi com vocês, tá? Lembrando que eu vou estar voltando a postar vídeos no canal, né? Vídeos no contexto aí de jogos. Lembrando, né? Como eu falei há dias atrás, que a nossa vida ela é realmente um jogo, um grande teste, né? Espiritual e material. E viremos aí com mais vídeos, né? Quem sabe de jogos novamente, de gameplays, alguns vídeos variados. E se você está gostando, né, do canal Jogatina, apesar de termos poucos vídeos, vamos colocar mais vídeos aí. Se inscreva no canal, né? É um prazer ter você aqui nessa família. Espero que essa família do Jogatina cresça. Vai deixando o like, né? Ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E até uma próxima, né? O próximo vídeo do Jogatina. Fiquem com Deus.